Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos aqui a Assembleia de Deus Campo Grande, Ministério de Madureira, nosso presidente, pastor Alessandro Malafaia, pastora pastora Aline Malafaia, presidente da CIB, e nós queremos, nesta noite, mais uma vez adorar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos aqui a congregação de Rio Verde. E nesse momento nós vamos orar a Deus, pedindo a bênção de Deus para nossas vidas, para a família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vou convidar aqui o trabalhador, nosso irmão Tiago Malaquias, para fazer a oração inicial. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estar em Tua casa, louvando pelo louvor a Tua nome, Senhor. Obrigado, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade, todas as famílias, ó Pai, em Tuas mãos, guarda, nos livra, Senhor, das doenças, que nos assolando, Senhor, ultimamente, Pai, eu te agradeço mais uma vez por sua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nos seus lugares, estaremos com os hinos congregacionais, a diaconisa Jéssica. Hino de número 83. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar. Mais belo que o ouro do céu nada é te mirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi. Pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. A estrela resplendente da manhã é minha luz. O lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti. Pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Se mágoas vêm me perturbar, o bálsamo ele tem. Me toma nos teus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si. Pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Hino de número 491. O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Queres do mal
a vitória ganhar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar? No sangue há poder, sim, há poder. Confia em Cristo para te curar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Ó, paralítico, queres andar? No sangue há poder, sim, há poder, para fazer-te também caminhar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres pureza para teu coração? No sangue há poder, sim, há poder. Mais lealdade, mais consagração. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar? No sangue há poder, sim, há poder. Diz com os anjos na glória cantar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Glória a Deus. Colocamos de pé, irmão. Nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Salmo. Dia que a irmã diaconisa, a irmã Juliana, fazer essa leitura. Logo a seguir, nós vamos estar orando pela família. Paz do Senhor, igreja. Estaremos lendo nessa noite o Salmo 125. Salmo 125, uma leitura alternada. Deus protege o seu povo. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que é inabalável, que permanece para sempre. Igreja. Como estão os montes em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre.
porque não deixará cair o cetro dos ímpios sobre a herança dos justos, para que não estendam o justo as suas mãos para a iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons de Deus que são retos de coração. Todos. Mas aqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, livrá-los o Senhor que praticam a maldade. Paz sobre Israel. Glória a Deus. Irmão, nós estaremos orando pelos pedidos de oração da sexta-feira da vitória. E nós vamos orar também pela família. Nosso irmão Hilário, que dorme no Senhor. Hoje foi o sepultamento dele, às 14h30. E eu quero, desde já, prestar esta homenagem ao nosso querido irmão presbítero Hilário Davi, que foi um homem de Deus na casa do Senhor, na sua vida, na sua família. E nós somos gratos a Deus pelo tempo que ele teve aqui fazendo a obra de Deus junto comigo. Começo dessa pandemia do ano passado, nós fizemos muita live aqui junto e fazendo a obra do Senhor. A Rio Verde não parou, fomos juntos até, e aprova Deus o tomar para si, né? Está nos braços do Pai, e nós só temos que pedir a Deus conforto, consolo, força para a família, para superar tudo isso. Mas nós vamos orar também por nossos irmãos, aqueles que estão enfermos, pedindo a Deus para o Espírito de Deus visitar, repreender este mal, esta enfermidade, essa praga que está assolando todos os países, não só o nosso, mas em muitos lugares. Mas nós temos confiança no que Deus pode fazer no nosso Brasil, no nosso planeta Terra, no nosso país, em nome de Jesus Cristo. Porque um momento como esse não é um momento de política, mas é um momento de luta para poder conseguir alcançar o objetivo de Deus sobre essa situação toda, e todos alcançar a vacina, né, e tocar a vida, fazendo a vontade de Deus em tudo isso, em nome de Jesus. Então nós vamos orar pedindo a Deus pela vida da família, Hilário, irmã Ivete, seus filhos, noras, genros, netos, todos, em nome de Jesus. Levanta a sua mão comigo, vamos orar ao Senhor. Soberano Pai, diante da Tua presença, Senhor, queremos Te louvar, exaltar e bendizer o Teu santo nome, Pai querido. Nós não podemos estar ali, Senhor, no momento da cerimônia fúnebre, ali naquele cemitério, mas eu tenho certeza, Pai, que Tu já, Pai, está nos Teus braços, Senhor, o Teu Filho, também, Senhor da glória. Pedimos, Deus, pela família do Teu servo que ficou, Senhor. Pai, que pedimos a Ti, ó Deus, para que Tu possa, Senhor, juntamente, Senhor, com a igreja, congregação de Reino Verde, pedindo, Senhor, conforto, força e ânimo na vida da Tua serva e da família, Pai. Também, Senhor, coloco nas Tuas mãos aqueles que estão enfermos, Senhor da glória, aqueles que estão se recuperando, meu Senhor da glória.
Pai querido, visita a tua filha Vânia, Senhor. Visita, Pai, o teu servo, Pai Reginaldo. Visita, Senhor da glória, os demais que estão enfermos também, Senhor. E pedimos a Ti, clamamos a Ti, que Tu é um Deus de longe e de perto. Tu é um Deus que ouve o nosso clamor, Senhor. Repreenda todo este mal, toda esta enfermidade, e dá saúde ao teu povo em nome de Jesus Cristo. Também esses pedidos de oração, Senhor, que os irmãos têm confiado em Ti, depositado para poder, Senhor, agir em favor da Tua igreja, Senhor. Abre porta, curando as enfermidades. Pai querido, também, Senhor, te pedimos, Senhor, causas impossíveis, libertando vidas, dando soluções, Pai querido, e dando vitória em nome de Jesus. Nós colocamos tudo nas Tuas mãos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. E a igreja diga glória a Deus. Irmão, abre a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 4, no versículo 13 em diante. Nós tivemos na quarta-feira passada. Nós começamos do primeiro versículo de Atos 1, Atos 2, 3, e nós estamos no 4. E no 4 nós falamos do 1 ao 12, a entrada de João no templo, na Porta Formosa, ali realiza um milagre de um paralítico pedindo esmola, e ele disse para aquele paralítico: não tem ouro, não tem prata, mas o que eu tenho, se eu te dou em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E isso repercutiu muito naquela cidade, junto àquela região, mexeu ali o povo hebreu, mexeu também com todos daquela cidade de autoridade, querendo saber com que autoridade foi feito isso, mas eles disseram que foi no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual eles tinham crucificado. Mas nós vamos ler aqui do capítulo 13 em diante, que nos diz assim a palavra de Deus. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com ele os homens que foram curados, nada tinha que fazer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém e manifestam, porque eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-nos, para que não falem mais nesse nome, o homem algum. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. E respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que vimos, do que temos e visto e ouvido. Mas aqueles ainda os ameaçaram, mas não achando motivo para os castigar, deixaram-os ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem
a quem operaram aquele milagre da saúde, que foi curado. E solto eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciões. E ouvindo eles isto, unanimemente levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que nele há. Quem disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os agentes e os povos pensaram coisas vãs. Finalizando aqui, levantaram-se os reis da terra e os príncipes que ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, e se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as tuas ameaças. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concedes ao teu servo que fale com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para o curar e para que se façam sinais e prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. Versículo 31, toda a igreja. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém, irmão? Com ousadia, e era tudo comum. Estão nos seus lugares. O versículo 32, que é onde a gente parou, 31 e 32, é o que nos traz essa chave da palavra de Deus. Você vê que o versículo 31 diz: e tendo eles orado, moveu-se a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia coisa alguma. Moveu-se o lugar em que estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O milagre que Pedro e João realizou ali na entrada do templo, na Porta Formosa. E quando o milagre se realizou, a Bíblia está dizendo que todos conheciam e sabiam quem era aquele paralítico. Eles não puderam fazer nada, não puderam perseguir Pedro e João, lançar na prisão, castigá-lo. A multidão estava em cima, porque eles viram o milagre que aconteceu. Então eles foram testemunha do que Jesus fez naquele lugar. A única situação que eles queriam é que não prosseguisse o Evangelho de Jesus, que continuasse anunciando e realizando esses milagres. Queriam parar. Você vê que os sumos sacerdotes, os doutores da lei, os homens, eles queriam parar Pedro e João e os demais. Mas quanto mais, irmão, apertava a perseguição, mais a igreja crescia, mais a igreja prosseguia
encaminhar em nome de Jesus Cristo. Então lá no 4:31, irmão, traz 3 segredos de uma igreja avivada. O primeiro segredo de uma igreja avivada é o poder da oração. Então você vê que a Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, e ela já veio lá do Belém do Pará, através de 2 homens de Deus, tanto Daniel Berg Bonavinger, que chegou aqui no nosso Brasil e veio entrando pelo sertão e veio anunciando, chegou em Belém e ali implantou o Evangelho de Jesus Cristo. Então a Assembleia de Deus, há 100 e poucos anos atrás, quase 110, começou lá. E começou debaixo de quê? De uma oração. Tá vendo quando você chega num lugar, você reserva aquele lugar, ali se tornou um altar, o templo. Você edificou aquele altar ali e através daquele lugar ali, você levantou a Deus em oração e Deus o respondeu. Você vê que quando Jacó chegou naquele lugar ali, e ali ele pôs uma pedra e deitou nela, o travesseiro e deitou nela, e ali ele teve aquele sonho, aquela revelação, que não foi nem um sonho, uma revelação. Revelou aquela escada, os anjos subindo e descendo, e ele viu quão terrível é este lugar. Esse lugar não é outro senão a presença de Deus, a casa de Deus. E colocou o nome daquele lugar de Betel. Então, através da oração, do clamor, quando Daniel também ele colocava diante de Deus e clamava diante do Senhor, e nessa oração Daniel virava para Jerusalém e orava 3 vezes ao dia. Então a oração tem o seu efeito, porque é a chave para que abre a oração e chega até o trono de Deus, e ali você fala com Deus. Deus ouve a sua oração, e quando Deus ouve a sua oração, o clamor chega até Deus e Deus manda a resposta. Você vê que Daniel ele começou a orar, foi orando, e Deus já tinha ouvido a oração dele desde o primeiro dia, mas a resposta veio depois de 21 dias. Houve uma luta entre o diabo com Miguel e Gabriel, o anjo Miguel, o anjo Gabriel. Um veio lutar e o outro veio trazer a resposta. Enquanto um anjo está ali lutando com o inimigo, o outro veio até Daniel e disse: olha, Deus ouviu a tua oração desde o primeiro dia. Então você encontra aqui, irmão, lá no o poder da oração. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. O poder da oração. Lá em 4:31, Atos 4:31, o lugar só tremeu depois da oração. O poder da oração é o primeiro segredo de uma igreja avivada. Já diz um velho ditado: pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. O lugar tremeu, porque oraram. A oração promove o sobrenatural. Ninguém vive, irmão, sem oração. Tem momentos na nossa vida que a gente pede socorro, e o nosso socorro vem do Senhor. Então, quando você entra
em segredo com o Pai, clama ao Senhor, pede socorro, Deus vai ouvir a tua oração. A Bíblia diz que Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele não está dizendo alegria, no momento da alegria, no momento da bonança, no momento da felicidade, não, da angústia. Você vê o poder que tem a oração. Então, nesse primeiro segredo, está lá em Atos 12, 5, Lucas escreve que enquanto Pedro estava na prisão, a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. Enquanto Pedro está lá preso, porque a igreja, irmão, a igreja via como Deus usava Pedro. E a igreja amava Pedro. Nosso pastor Pedro, ele está preso. Nós vamos entrar em oração, vamos clamar a Deus até Deus nos responder. E não foi só de uma noite para um dia, de um dia para uma noite, não. Eles passaram ali um bom período orando. Pedro estava na prisão e eles orando a Deus. O sobrenatural aconteceu e Pedro foi milagrosamente solto da prisão. Está e salvo das mãos de Herodes. Lá em Atos 12, 6 a 11, que fala em Atos também 16, 25 e 26, a Bíblia afirma que perto da meia-noite, Paulo e Silas das mãos de Herodes, também que estava preso lá, e ali eles entraram no momento de adoração a Deus. À meia-noite, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo abriram toda a porta e foram soltas as prisões de todos. Aqui. O lugar tremeu mais uma vez por causa do poder da oração e do louvor a Deus. Então você vê o poder que tem a oração, o louvor e a oração que combina, a qual Deus se move no seu coração. O interessante aqui, irmão, que na primeira fase você encontra Pedro, não aconteceu nenhum terremoto, Deus envia anjo lá, vai lá e bota os soldados para dormir e simplesmente transporta Pedro da prisão onde estava e coloca ele lá fora. Aí Pedro, quando bota o Pedro lá de fora da prisão, ele deve ter olhado para trás: como é que eu passei? Como é que eu cheguei até aqui? Mas foi milagrosamente a oração fez isso. Trouxe ele até ali fora. Quando ele chegou lá, onde estava o povo em oração, a menina viu e falou: ele está aqui fora, Pedro está aqui. Nosso irmão Pedro está aqui. Então você vê o poder da oração. Segunda coisa, irmão. Segundo segredo, o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, todos foram cheios do Espírito Santo. O segundo segredo de uma igreja avivada é o poder do Espírito Santo. A exemplos, em Atos capítulo 2, versículo 4, os irmãos foram novamente cheios do Espírito Santo. A experiência do Pentecoste sempre se repete no livro de Atos dos Apóstolos e continua se repetindo em nossos dias. Aleluia!
e continua se repetindo nos dias de hoje. Quando você ora, quando você clama, quando você invoca o nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus desce sobre nossa vida e a gente começamos a falar em outras línguas e somos cheios do Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 4, versículo 8, a palavra de Deus afirma que Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou com ousadia perante as autoridades do povo e anciões. Lá em Atos 13, 9, Lucas escreve que Saulo também, chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos em eliminar o mágico e repreendeu o demônio que fazia uso dele para atrapalhar a pregação do Evangelho em Pafos, lá na cidade de Pafos. O apóstolo Paulo deu um mandamento aos crentes de Éfeso, dizendo: enchei-vos do Espírito Santo. O Espírito Santo é a fonte do avivamento. Então você crê que o Espírito Santo é a fonte do avivamento na nossa vida. Primeira coisa, o poder da oração. A segunda coisa, o poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E a terceira coisa, irmão, nós vamos encontrar é a palavra. A palavra de Deus. Repete comigo: o poder da oração, O poder da oração, o poder do Espírito Santo o poder do Espírito e o Santo, poder da palavra. o poder da palavra. Então o poder da palavra vai fechar esses três momentos da sua vida. Primeira coisa, a oração. A segunda coisa, o Espírito Santo. A terceira coisa é a palavra de Deus, que você vai meditar nela, ler a palavra, buscar na palavra, viver na palavra, santificar na palavra, estar sempre com a palavra de Deus na sua vida. Anunciar com ousadia a palavra de Deus. O terceiro segredo de uma igreja avivada é o poder da palavra. A palavra de Deus é também uma fonte geradora de avivamento, porque não há como ter um avivamento se não tiver a palavra. Deus vai te dar ousadia na palavra para poder falar do Evangelho de Jesus Cristo. Porque se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você não vai ter ousadia da palavra. Se você não tiver cheio do Espírito Santo de Deus, você não tem ousadia da palavra de Deus sobre a tua vida. Você fica vazio. A pessoa sem oração, a pessoa sem o Espírito Santo de Deus, a pessoa fica vazio. Então, você tem que ter esses três segredos da sua vida. Primeiro segredo, a oração. O segundo segredo é o Espírito Santo de Deus. E o terceiro, que nós estamos vendo aqui, é a palavra de Deus. Lá em Atos capítulo 19, versículo 20, o escritor sagrado escreve dizendo: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Lá em 2 Coríntios 6, 7, Paulo afirma que devemos nos equipar na palavra da verdade e no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Lá em Crônicas, o profeta Abacuque, Crônicas 3:2, o profeta Abacuque orou pelo avivamento da obra de Deus, dizendo: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua palavra no meio dos anos e no meio dos anos. Notifica
na ira, lembra-te da misericórdia. O avivamento começa após o homem ouvir e temer a palavra do Senhor. Você se lembra? Você se lembra quando Moisés chegou diante daquela visão, e naquela visão ali ele pôde contemplar uma sarça, e naquela sarça saía fogo, e aquele fogo não consumia. Você vê que quando ele se aproximou, Deus vai e fala com Moisés: Moisés, não chegas perto, porque o lugar que tu pisas é santo. É necessário você tirar a sandália dos teus pés, se descalçar para entrar na minha presença. Porque Moisés ainda carregava alguma coisa no seu corpo, bem dizer, do Egito. Então ele tinha que se desvaziar totalmente, entrar na presença de Deus, e ali Deus começou a falar com Moisés. Moisés, eu tenho uma obra contigo. Você vai voltar ao Egito. Ali houve o diálogo entre Deus e Moisés. Através da palavra, Deus começou a falar com Moisés. Deus começou a mostrar o poder dele na vida de Moisés. Moisés tinha ali a vara, o cajado, que ele guiava os rebanhos, e mandou eles colocar no chão. Quando ele coloca, se transforma numa cobra, e ele ali numa serpente, ele vai lá, pega pela cauda. Muito bem, agora pega a sua mão, coloca sobre o seu peito, ele coloca, quando ele tira, ela fica leprosa. Mas aí leva um susto. Agora coloca de volta, colocou de volta, quando tira, normal. Deus estava mostrando para Moisés que era com ele. Moisés, eu estou mostrando que eu sou contigo. Você vai voltar ao Egito. Mas eu vou falar o que lá? Diga que eu sou. Em nome de quem que eu vou, falar? E Deus diz para ele: diga que eu sou o que sou. E assim fez Moisés. Procurou seu irmão, achou ele, Arão, e ali começou o ministério de Deus na vida de Moisés e de Arão, sobre o reinado do Egito, sobre o rei Faraó, e começou a acontecer tudo aquilo ali. Então você vê que foi pelo poder da palavra de Deus. A palavra, ela tem esse poder. Paulo pede oração porque a palavra do Senhor tem ali livre curso, se propague e seja glorificado. Porque se nós, irmão, calarmos, é o que diz a palavra, as pedras vão clamar. Então nós temos que fazer o ide do Senhor, anunciar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, e vai correndo tudo conforme Deus quer na nossa vida. Concluindo, o poder da oração e o poder do Espírito Santo e o poder da palavra de Deus são três segredos importantes para uma igreja avivada. Se quiser experimentar o avivamento pessoal, comece pela oração. Então, você quer ter uma experiência pessoal, você começa pela oração incessante, e o poder do Espírito Santo virá sobre a sua vida. Então, uma coisa chama a outra. A oração chama o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, e você anunciará com poder a palavra de Deus.
Glória a Deus. Então, você quer ter experiência, você vai para a oração. Da oração vem o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus vai te encher e você vai falar, pregar com ousadia a palavra de Deus. Às vezes a gente fica admirado com pregadores que pregam com ousadia. Mas você vê que o tempo vai passando, parece que ele vai se esvaziando do que Deus fez na vida dele e encheu, se tornou aquele pregador de fama. Aquele pregador ganhou um pedestal de alto nível e ficou na mídia. Então aquilo ali faz uma oportunidade do inimigo levantar ele e dizer: aí, você agora é o fulano. Ninguém vai chegar onde você chegou, porque sobe para a cabeça e se acha que é o único. Aí o que Deus faz, irmão? Abate, deixa ele vazio. A pessoa muitas das vezes está ali pregando, aquela ousadia acabou, a pessoa se esvaziou. Você não vê mais aquela operação de maravilha do poder de Deus no meio da igreja. Pessoas já começam a te idolatrar, né? E te admirar. Coisa assim tremenda. Porque aquele, irmão, que continua essa base da oração, o Espírito Santo de Deus vai continuar se enchendo ele para a palavra de Deus. Nós temos aí homens prega muito que, né, é como um príncipe dos pregadores, Gesiel Gomes. Deus continua usando ele, porque ele está sempre buscando a Deus, e Deus revela. Você vê coisas lindas. Tem aqui outros pregadores aí que você conheceu de fama, que você, puxa, né, um dia eu quero ser igual, mas cadê eles? Você não vê mais falar. Pessoas vão se desvaziando. A mesma coisa é cantores, né? Tinha cantores aí que você se admirava muito. Hoje você não ouve mais falar, porque se desvaziou, irmão, da oração. A oração é a base central da sua vida. Você não pode deixar a oração de lado e querer que o Espírito Santo de Deus atua na sua vida porque você se acha capaz. Não. A oração é o teu pilar da tua vida espiritual. Por mais que encontre, às vezes, cansaço, às vezes desânimo, as lutas vêm te abater, mas não deixa de orar. Jesus ficou 40 dias e 40 noites lá, jejuando e orando, falando com o Pai. Mas chegou um momento que bateu nele o cansaço, a fome. É um momento que, se você fraquejar, o inimigo vai se aproximar, vai assim, é agora. Ele quer pegar o teu ponto fraco para poder te derrubar. Ele queria fazer isso com quem? Com Jesus. Tu não é o Cristo, tu não é o Filho de Deus, tu não tem poder. Transforma essas pedras aí em pão e se alimenta. Aí Jesus diz o quê? Também está escrito que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do meu Deus, do meu Pai. Então, irmão, guarda essa palavra no teu coração e vive nesses 3 pilares da sua vida: oração, o Espírito Santo e a palavra. 3 pilares que você tem que ter na sua vida. Porque vem o primeiro pilar, que é a oração. Porque a oração é a base de tudo.
Sem oração, irmão, sem poder. Sem oração, fica vazio. Mas com a oração você se enche. O Espírito Santo de Deus se manifesta sobre a tua vida em nome de Jesus. Colocamos de pé, irmão. Vamos agradecer a Deus por este culto de ensino da palavra de Deus na nossa vida em nome de Jesus Cristo. Você que está nos acompanhando, amanhã tem a oração aqui pela manhã, viu? Oração, consagração, debaixo da unção e do poder de Deus. E sexta-feira, nós temos aqui a grande sexta-feira da vitória. Não perca esta oportunidade em nome de Jesus Cristo. A pregadora já chegou, já está aqui no nosso Rio de Janeiro, e vai estar aqui sexta-feira, ministrando a palavra de Deus em nome de Jesus. E no sábado não terá aula de música, como também não terá culto jovem. Foi suspenso o culto jovem para o último sábado desse mês, porque amanhã, no sábado, vai ser feita uma higienização sanitária aqui na nossa igreja. Vão vir aqui, vão detetizar tudo, fazer essa parte da prefeitura aqui dentro da igreja, todos os locais aqui da igreja em nome de Jesus. Vai ser filmado direitinho, depois vou passar para vocês vão ver. Foi tudo feito para a honra e glória do Senhor Jesus. Aí no domingo, nós vamos estar aqui, 8 horas com a oração, a escola bíblica, e à noite nosso culto aqui de louvores e adoração em nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer a Deus. Querido Pai, queremos ser grato a Ti, Senhor, por esta oportunidade que Tu nos concedeu nesta noite, de estar na Tua presença adorando o Teu nome, e também, Senhor, dando este ensino da Tua palavra. Nós temos que manter este pilar na nossa vida, da oração, do Espírito Santo e da palavra de Deus sobre nós, Senhor. Continua nos sustentando com a Tua mão forte. Continua nos guardando, nos livrando, Senhor, do ataque do adversário, Senhor, desta pandemia que está no nosso país. Vai dando saúde ao Teu povo e à Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Nos dá uma noite de paz e tranquila. Nos dá uma semana de vitória. Eu te peço e te agradeço por tudo. Não sou hoje sempre, a igreja digam amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós que ama ao Senhor, não só hoje sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus. Aleluia. Não perca a oportunidade de estar conosco nos nossos cultos.